Olá, tudo bem, pessoal? Que bom ter você por aqui. Hoje nós estamos trazendo mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente, você pode até perceber pela câmera, né? Minhas câmeras estão com problemas. Então estou usando uma câmera hoje reserva da reserva da reserva. E eu espero que quebre um galho bom para a gente conversar aqui. Eu estou muito animado para o vídeo de hoje, pois hoje iremos mudar um pouquinho o nosso estilo de vídeo. Hoje, ao invés de trazer uma mensagem da conferência, que normalmente o que a gente faz aqui, estou trazendo uma resposta a um comentário em um dos nossos vídeos. E vamos partir direto para o comentário, porque eu sei que hoje vai demorar um pouco o vídeo, então se você gosta do nosso conteúdo, sabe que vai demorar um pouco, porque eu falo devagar, falo calmamente. Então se você quiser acelerar o vídeo, vai lá nas configurações que ficam embaixo aqui, né? Fica aqui no vídeo. Deixa eu ver aqui como é que eu chego até lá, que agora eu não sei mais não. Essa câmera agora me pegou. É aqui embaixo. Aqui embaixo você tem uma configuração e você coloca, tá? Mas vamos lá, olha só. Em um dos nossos vídeos, nós tivemos um comentário bem especial de uma pessoa chamada Thaís Martim. Thaís Martim 9479. Onde ela fala algo que eu acho interessante, irmãos. Ela fala assim, olha, eu respeito a todos que são mormons, e da mesma forma que nós respeitamos a todos que não são mormons, ela diz o seguinte, mas se querem saber por que deixei de ser mormon, leiam Gálatas capítulo 1, versículo 8, e é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós iremos ler Gálatas capítulo 1, mas não só, Thaís, o versículo 8, porque se a gente ler apenas um versículo, a gente não vai para lugar algum. Mas nós vamos ler também outros versículos de Gálatas e, melhor ainda, iremos entender o contexto histórico em que Paulo escreveu a Galácia. Tá bom, minha querida? Mas continuando aqui o comentário dela, ela diz o seguinte, olha só. Se querem conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, leiam a Bíblia. Essa parte aqui é muito importante e eu volto aqui novamente, porque ler a Bíblia, Thaís, é exatamente o que a gente faz na igreja. Exatamente isso. Um próximo ponto aqui do seu comentário diz, olha só. E outro grande detalhe, eu nasci mormon, fiquei nessa igreja por 43 anos, e o verdadeiro Jesus Cristo não é aquele que é ensinado nesta igreja. Bom, eu não sei, Thaís, qual foi o Jesus Cristo que foi ensinado para você durante esses 43 anos. Eu vou falar para você qual é o Jesus Cristo que é ensinado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas antes de passarmos para esse comentário da Thaís, deixa eu trazer aqui alguns outros comentários que nós iremos comentar também em outros vídeos. Por exemplo, o comentário aqui do José Ila, ou é José Ilan de Oliveira, que está um pouco aqui, tudo junto, né? Fica difícil de ver. Também iremos falar sobre o comentário do Sérgio Nascimento em um outro vídeo, onde ele fala sobre a igreja mais rica do mundo, e ele vai ter uma grande surpresa. Mandar um abraço, um salve especial para o Tiago, grande Tiago Sudi, que está sempre com a gente, onde ele fala aqui em um dos vídeos, eis que vos digo essas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Servir ajudando uns aos outros. É isso aí, meu amigo Tiago. Também tenho esse canal aqui, a Coligação de Israel. Já entrei no canal, já me inscrevi. É um irmão que fala sobre a igreja também. Tiago está por aqui e o José ainda está aqui novamente. Ele comentando sobre o comentário dele mesmo em um dos nossos vídeos da conferência. Mas ele voltou a comentar. Ele comentou aqui embaixo, não foi? Ele gostou de comentar e eu agradeço, viu, José? Pode continuar comentando aí. E ele diz aqui alguma outra coisa. E tem Christian. Christian também fala aqui algum comentário sobre as críticas que foram feitas por uma dessas irmãs que nós falamos, né, a Vânia. Mas o comentário que mais me chamou a atenção desses aqui são os mais recentes. A Helena Vieira, ela fala de um jeito como se, de alguma forma, eu estivesse julgando as pessoas durante esses vídeos. E, infelizmente, Helena, você não entende o propósito do vídeo. Ou você não assistiu ao vídeo, provavelmente. Porque se você tivesse assistido ao vídeo, teria visto que eu, em momento algum, julguei a irmã que fez aquele vídeo. Eu comentei sobre as palavras dela, quando ela disse que estava passando emocionalmente por um momento difícil, as palavras dela. Eu não estou julgando ninguém.
Pode ter certeza disso, tá, Helena? Mas sobre isso aqui eu também irei fazer um vídeo comentando o seu comentário. Tá bom, minha querida Helena? Então, sejam todos muito bem-vindos e continuem comentando. A Helena disse que vai denunciar o canal, não tem problema, pode denunciar. O que é certo, o que é errado. Seja eu, seja você, seja quem for. Se o YouTube achar que eu estou fazendo algo de errado, não tem problema. O YouTube vai lá e deleta o canal, sem problema algum. Tá bem, minha querida? Tamo junto. Muito amor para você. Vamos lá, então vamos voltar aqui ao comentário da querida Thaís. E Thaís, eu quero falar uma coisa para você. Tá aqui, ó. Deixa eu trazer mais uma vez na tela. Thaís, infelizmente, Thaís, eu tenho a dizer para você, não é questão de estar julgando, mas você perdeu uma grande oportunidade, na minha opinião, de conhecer um pouco mais as Escrituras, lendo inclusive a Bíblia, como você diz aqui no seu comentário. Você sabe exatamente quem escreveu a carta aos Gálatas, em que momento escreveu, o que estava acontecendo naquele momento, qual o contexto histórico daquela carta. Você leu um versículo de um livro que tem 6 capítulos. Desses 6 capítulos são 148 versículos. Imagine só, você leu um versículo de 148. Como é que você vai entender o contexto daquela escritura? Você não tem culpa se você não pesquisou. Bom, até eu acho que tem, porque se eu quero entender uma escritura, eu vou pesquisar o contexto dela, saber o que está acontecendo. Mas vamos lá, isso acontece muito, Thaís, quando a gente recebe de outra pessoa. Por exemplo, quando eu conheci a igreja, logo quando eu conheci a igreja novinho ali, com 2, 3 meses de membro, alguém me apresentou essa mesma escritura e disse, olha Luiz, não vai para essa igreja porque é anátema. Eu achei muito estranho aquilo ali, porque um versículo só, e eu fui pesquisar. Simplesmente eu pesquisei, conversei com pessoas que conheciam as escrituras mais do que eu, me explicaram, e hoje eu estou firme, continuando nessa batalha aqui na igreja. Pode ser que amanhã não esteja, mas não vai ser por conta dessa escritura. Pode ter certeza disso. Tá bom, Thaís? Mas vamos entender a escritura de Gálatas 1, capítulo 1, versículo 8. Porém, deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo esse vídeo. Nós que somos cristãos, todos nós, independente de igreja, se nós somos cristãos, nós exercemos algo chamado fé. Fé, ele é um sentimento. Fé não é uma certeza. Fé é uma convicção. É acreditar naquilo que a gente não está vendo. E não sou eu que estou dizendo isso. Isso está nas Escrituras, inclusive na Bíblia, também diz isso. E vamos ver aqui um pouco sobre fé. Em Hebreus, capítulo 11, traz a seguinte escritura. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé, ela é a esperança naquilo que a gente não está vendo. Mas, continuando aqui ainda sobre a fé, olha só. Pela fé, no versículo 3 de Hebreus capítulo 11, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Então, só para deixar claro que muitas e muitas vezes nós somos cristãos, nós vamos buscar provas daquilo que a gente acredita em lugares que não é para crer, mas é para ver, igual a Tomé. Lembra aquela história de Tomé? Eu preciso ver as marcas nas mãos dele e no pulso, no punho, para poder acreditar que é Jesus. E ele disse, bendito és tu, porque viu para crer. Agora imagine quem é crer para ver. É muito mais bendito. Então é isso que eu quero falar para você, Thaís, para todos vocês que estão assistindo nossos vídeos. Se você acredita em Jesus Cristo, você tem uma fé e você precisa ver provas daquilo que você acredita, então não é fé. Você está buscando sinais. É um pouco diferente. E agora passando para Gálatas. Vamos lá. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Para quem não sabe, epístola é uma carta, é uma mensagem, é uma correspondência enviada aos irmãos da igreja de Cristo lá na Galácia, que seria Gálatas. Mas vamos lá. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie
outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Anátema seria algo como um excomungado, excluído, falso. Algumas versões trazem até a palavra inferno no lugar de anátema. Seria algo amaldiçoado, tá bom? Versículo 9, para reforçar ainda mais a ideia. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então, se você está lendo essa escritura da Bíblia só nesses 2 versículos, e você conhece a história da igreja, onde o anjo Moroni trouxe as placas que hoje nós temos o livro de Mórmon, né, que resultou na tradução e publicação do livro de Mórmon, você pode muito bem pensar, olha, este anjo que ele está falando é aquele anjo Moroni do livro de Mórmon, então é um outro evangelho, e muitas pessoas confundem o nome, o título aqui embaixo, outro testamento de Jesus Cristo, não é outro evangelho de Jesus Cristo, seria outro evangelho se não fossem os ensinamentos de Cristo, tá bom? Mas é outro testamento, assim como temos o Velho Testamento, temos o Novo Testamento, temos também outro testamento de Jesus Cristo, que é o livro de Mórmon. Bom, mas até aí, tudo bem. E o porquê que Paulo escreveu aquilo ali? Agora é que a gente precisa entender. Antes de passar, agora eu que também preciso avisar isso aqui. Antes de vermos o contexto de Gálatas, deixa eu mostrar para você também, deixou o comentário aqui nos nossos vídeos, a Thaís e várias outras pessoas, que ainda se apegam a Gálatas, dizendo que anjos não pode trazer outro evangelho. Vamos lá. Em Apocalipse, capítulo 14, o Cordeiro estará sobre o monte Sião, o evangelho será restaurado nos últimos dias. Por quem, meus amigos, meus irmãos? O evangelho será restaurado nos últimos dias pelo ministério angélico. O Filho do Homem se fará à terra. No versículo 6 ele diz o seguinte: e vi outro anjo. Não é um anjo, nem 2 anjos. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno. Irmãos e irmãs, ele tinha o evangelho eterno. Não era outro evangelho. O evangelho eterno, para proclamá-lo aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai aquele que fez tudo, o céu, o mar, a fonte das águas. Quem fez tudo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é esse Deus, que esse anjo, em Apocalipse, foi profetizado que nos últimos dias seria restaurado o evangelho eterno do Senhor. E lembre, irmãos, nos últimos dias seria restaurado o evangelho eterno. Dito isso, para você não achar que é um anjo. E outra coisa, quando Paulo diz lá, nós mesmos ou um anjo, esse mostra que anjos ministravam aos irmãos cristãos. Entendam só, de uma forma indireta, Paulo está dizendo que anjos ministravam. Então ele está dizendo assim, mesmo que se um anjo, como costuma acontecer, mesmo que um anjo vos ensine coisas diferentes do que nós estamos ensinando, seja anátema. E aí vem a grande explicação. Você que está pensando aí, mas irmão Souza, mas a Escritura diz que seja anátema e tal. Vamos perceber lá, vamos entender o porquê. Continuando aqui. A carta de Paulo aos Gálatas foi escrita para as comunidades cristãs na região da Galácia, que é uma área que hoje, atualmente, é a Turquia. Aqui está um resumo do contexto histórico e dos principais problemas enfrentados pelas igrejas na Galácia, que levaram Paulo a escrever essa carta. Então, irmãos e irmãs,
Paulo escreveu essa carta porque teve estes problemas. Quais os problemas? Vamos saber agora. Aí depois que a gente entender o contexto da carta, eu espero que você seja justo o suficiente, honesto o suficiente para reconhecer o que ele está dizendo em Gálatas 1:8, sem fechar os olhos, sem tapar os ouvidos e muito menos esconder o coração. Tá bom? Vamos lá. Próximo agora ele diz o seguinte, o primeiro problema é que a igreja enfrentava. Paulo e Barnabé estabeleceram várias igrejas na região da Galácia, durante a sua primeira viagem missionária. As comunidades eram formadas por gentios, ou seja, não judeus, que aceitaram o evangelho pregado por Paulo. Então, irmãos, Paulo e Barnabé fizeram missões. Dentre essas missões, eles organizaram várias igrejas cristãs naquela região, em várias regiões. Só que sabe o que aconteceu? Como acontece ainda hoje em dia, os missionários da igreja chegam, ensinam o evangelho, quando saem, vem outros, ensinam, às vezes da mesma igreja, consegue ensinar algo diferente, se não tiver focado no ensino. O que aconteceu foi isso, quando Paulo saiu com Barnabé, foi para outra região, pregar o evangelho em outro lugar, chegaram outros missionários, cristãos, porém, com a tradição que eles não largavam de jeito nenhum. A tradição deles era a mesma tradição de Paulo, mas Paulo largou. Olha só, vamos dar um exemplo. Digamos que isso aqui fosse uma tradição daquela época, tá? E Paulo estava segurando aquela tradição. Quando Paulo foi convertido a Jesus Cristo, Paulo largou aquilo ali e disse, não, isso aqui não é mais para mim, mas não. Foi até hoje. A partir de hoje não precisa mais. Só que alguns missionários foram convertidos ao cristianismo, mas continuaram segurando aquela tradição e não largaram. Vamos ver agora que tradição que é essa, irmãos e irmãs. Segundo, conflitos sobre a lei mosaica. É justamente a tradição que eu estou te falando. Após a partida de Paulo e Barnabé, outros missionários cristãos, conhecidos como judaizantes, chegaram à Galácia. Esses missionários judaizantes pregavam que os convertidos gentios, lembram que Paulo converteu os gentios? Que aqueles convertidos gentios deveriam seguir a lei de Moisés, a lei mosaica, incluindo também a circuncisão para serem plenamente aceitos como cristãos. Eles argumentavam que a observância da lei era necessária para a sua salvação. Então aqui, irmãos, lembra que eu falei das tradições que eles tinham? Paulo, ele também era judeu. Lembre-se que Paulo, ele era forte na sua convicção. Ele vivia a lei de Moisés. Ele diz em Atos capítulo 22 que ele nasceu debaixo da lei de Moisés. Mas ele soube que quando ele foi convertido a Jesus Cristo, a lei de Moisés, que tinha sido importante até aquele momento, já não era importante para a salvação. Só que os missionários que vieram depois deles falaram para o povo, não, senhor, segure na lei de Moisés, segure na lei, inclusive circuncide seus filhos. Seus filhos de 8 dias de vida precisam ser circuncidados, senão não vão ser salvos no reino de Deus. Esta era a situação da igreja de Cristo naquela época lá na Galácia. Então não tem nada a ver com outro evangelho. O que está acontecendo é, Paulo foi lá, ensinou o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, o evangelho da fé em Cristo, e vem alguém lá e diz assim, olha, não, nós somos cristãos, mas tem que obedecer a lei de Moisés. Lembra quando Jesus Cristo falou várias e várias vezes, ouvistes o que foi dito aos antigos, por exemplo, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus veio para melhorar a lei, e as escrituras são claras, inclusive a Bíblia é clara. Jesus Cristo, a partir dele, é o novo convênio. Não haveria mais necessidade de se apegar às tradições dos antepassados. Porém, o que aconteceu? Vamos lá, para a gente não demorar muito aqui, né? Já estamos com quase 20 minutos, mas não tem problema. Terceiro ponto foi a resposta de Paulo. Paulo escreveu a carta para refutar esses ensinamentos e reafirmar a mensagem de que a salvação é alcançada pela fé em Jesus Cristo,
não mais pelas obras da lei. Ele argumentou que a lei mosaica foi um aio, ou foi um tutor, que guiou o povo até Cristo. Mas presta atenção, irmãos. Mas agora que a fé veio, os cristãos não estão mais sob a lei. Gálatas 3. Espero que esteja entendendo até agora. Gálatas foi uma forma, um testemunho que Paulo deu, primeiro de que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, não por homens, mas por Jesus Cristo. Ele diz isso logo no primeiro versículo do primeiro capítulo. E segundo, ele afirma, diz, olha, lembra que eu passei aí com Barnabé, lembra que eu ensinei para vocês que o que vai salvar é a fé em Jesus Cristo, não é a lei mosaica. Lembram disso? Então, mesmo que nós mesmos, ou um anjo dos céus, venha trazer outro evangelho, ou seja, apegar-se à lei de Moisés, que seja anátema, porque não é este o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é como ele diz aqui, mas quando a fé chegou, mas agora que a fé veio, os cristãos não estão mais sobre a lei. Esse é um ponto fundamental. Se você não entendeu esse ponto até agora, é porque você não está querendo entender. Não está falando sobre um anjo que vai trazer um outro evangelho. Está falando sobre pessoas que estavam ensinando uma doutrina que era diferente da doutrina que ele estava ensinando com Barnabé. Simples. Continuando aqui. Tem mais, irmãos. Principais temas e detalhes da carta. Vamos lá. A defesa do evangelho de Paulo. Paulo ele começa a carta defendendo o seu apostolado e o evangelho que pregava, afirmando que recebeu diretamente de Jesus Cristo e não de outros apóstolos. Ou seja, foi Jesus, meu filho. Foi Jesus que passou para mim. Não foi um apóstolo, não foi outra pessoa, foi o próprio Salvador que passou para ele, Paulo. Então o evangelho que ele está pregando é o evangelho de Jesus. Vamos lá. Eu deixei esses dois anjinhos aqui só para descontrair um pouquinho, tá? Não tem nada a ver com as escrituras não, mas vamos lá. Segundo ponto, justificação pela fé. Paulo explica que os cristãos são justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele usa o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé antes da lei ser dada, como a gente já viu também. A gente pode ver em Gálatas capítulo 3, de 6 a 9. Próximo ponto aqui, para a gente passar aqui também, ó, principais temas e detalhes da carta. Agora, preste atenção nessa escritura, irmãos e irmãs. Eu vou olhar aqui um pouco para vocês. Preste atenção nessa escritura aqui. Não é de Atos, não é de Gálatas, é do livro de Mórmon. Agora veja essa escritura do livro de Mórmon e compare com as palavras de Paulo. Compare-as. Vamos ver. Pois com esta finalidade a lei foi dada. Qual a finalidade? Portanto, a lei tornou-se morta para nós. Por quê? Lembra de Paulo? E somos vivificados em Cristo por causa de quê? De nossa fé. Contudo, guardamos a lei por causa dos mandamentos. 26. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Em que fonte, irmãos e irmãs? Está explícito aqui. Em Cristo Jesus. Versículo 27. Portanto, falamos sobre a lei para que nossos filhos saibam que a lei é morta. E sabendo que ela é morta, espere por aquela vida que está em Cristo. E saibam para que fim foi dada a lei, e para que, depois de ser cumprida a lei em Cristo, não endureça o coração contra ele, quando a lei tiver de ser abolida. Vocês estão percebendo aqui, irmãos e irmãs, que foi exatamente o que aconteceu com alguns irmãos. Lembra aqueles missionários judaizantes, cristãos, que eles acreditavam que eles... Sabe aquela coisa, quando você tem uma tradição religiosa muito grande? Puxa, é passada dos seus avós, bisavós, tataravós, passada de um para outro. Olha, tem aquela tradição, só pode dar tantos passos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso entra na cabeça das pessoas, irmãos e irmãs.
entram na cabeça das pessoas e muitas pessoas têm dificuldades de largar aquilo ali, dizer não, olha, largar. Não, isso foi importante até agora, mas a partir de agora já não é mais. E é isso que está sendo dito aqui no livro de Mórmon. Isso aqui é em 2 Nef, capítulo 2. Aqui, ó. 2 Nef, capítulo 2. Livro de Mórmon. Está dizendo exatamente o que Paulo está dizendo lá em Gálatas. Que não precisa da lei de Moisés. Aí você fala, irmão Souza, mas não vai guardar a lei de Moisés? Ora, a lei de Moisés traz coisas boas para uma sociedade, para ninguém estar matando ninguém, roubando ninguém, julgando ninguém. Então a lei de Moisés é importante para se viver, mas não é para ser salvo. Entenda a diferença, irmãos e irmãs. Não é para ser exaltado no reino de glória do Pai Celestial. Não, porque isso não depende de nós. Depende da graça do Senhor e a nossa fé em Jesus Cristo. Por mais que a gente faça, se eu desse a minha vida, como diz lá em 1 Coríntios 13, também diz aqui no livro de Mórmon, também diz isso, se eu desse a minha vida pelo Senhor e não houvesse o sacrifício expiatório de Cristo, nada disso teria feito. Então é por conta de Jesus Cristo, só por Ele, por mais ninguém, nenhuma outra lei, nada, é só por meio de Jesus Cristo. Está na Bíblia, está no livro de Mórmon, que nós chegaremos ao reino celestial. Mas vamos continuar aqui. Próximo ponto, também é importante. Estamos quase acabando. Liberdade em Cristo. Esse é um ponto fundamental que a gente possa entender e entender bem. Paulo enfatiza que os crentes, ou seja, os que creem em Cristo, são chamados à liberdade. São chamados para a liberdade. Mas não deve usar essa liberdade como pretexto para a carne, mas sim para servir uns aos outros em amor. Ele adverte contra o uso da liberdade para justificar comportamentos pecaminosos e incentiva a viver pelo Espírito, produzindo os frutos do Espírito. Então, irmãos e irmãs, Paulo, ele foi claro, transparente, somos livres como cristãos, porém, nós devemos usar essa liberdade para fazer o bem, para viver e produzir frutos do Espírito. Tem nada a ver com outro evangelho, irmãos e irmãs. Tem nada a ver com um anjo trazendo outro evangelho. Já mostrei aqui para vocês. Apocalipse diz que teremos anjos, sim, trazendo o evangelho eterno para o proclamar aos 4 cantos da terra. E esse anjo não foi só um, não, vários anjos. Ele fala, vi outro anjo, e outro anjo, e outro anjo. Apocalipse 14 é repleto de anjos trazendo o evangelho eterno. Próximo ponto. Ponto número 5. Nova criação ou nova criatura em Cristo. Paulo ele conclui a carta aos Gálatas destacando que o mais importante é ser uma nova criação ou uma nova criatura em Cristo, não a observância da circuncisão ou da lei. Versículo 29 está em 2 Nef, tá? Olha só aqui embaixo, em versículo 29. E agora, eis que vos digo que o caminho reto é acreditar em Cristo e não negar. E Cristo é o Santo de Israel. Deveis, portanto, inclinar-vos diante dele e adorá-lo com todo o vosso poder, mente e força, e com toda a vossa alma. E se assim o fizerdes, de modo algum sereis rejeitados. Esta escritura aqui, de 2 Nef, vocês não acharam muito semelhante ou uma ligação muito forte com Apocalipse capítulo 6, quando diz que o anjo iria justamente proclamar que as pessoas deveriam se inclinar ao Criador? Então, irmãos e irmãs, eu espero que tenha sido claro, transparente, límpido como o Espírito, que Gálatas 1:8 está se referindo ao Evangelho da circuncisão, que não é o Evangelho de Cristo. É outro evangelho. E vamos finalizar aqui, trazendo este ponto aqui. Uma conclusão. Conclusão da carta, daquele comentário que a irmã Thaís falou. Lembrando que a irmã Thaís, eu vou trazer aqui, mais uma vez, o comentário da irmã Thaís. Eita, cadê aqui, irmãos?
Ela diz o seguinte: se quiserem conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, leiam a Bíblia. Eu diria isso também para você, minha irmã Thaís. Se quiser conhecer o verdadeiro Jesus, precisamos continuar lendo a Bíblia. Não um versículo. Lembre-se, Gálatas tem 6 livros, 148 versículos. A irmã leu um versículo. E pelo que nós vimos aqui, a irmã não entendeu o contexto do versículo. A irmã já achou que seria o anjo Moroni, sem nem ao menos ler a história, ler o que estava acontecendo. Eu espero que a irmã, de forma honesta, de forma justa, venha aqui depois nos comentários e reconheça o que está vendo, o que eu estou lhe passando agora. Tá certo, irmã? Obrigado pelo seu comentário e volte e continue comentando. Vamos lá, para nós finalizarmos a conclusão da carta. A carta aos Gálatas é um apelo apaixonado de Paulo para que os cristãos da Galácia se mantenham fiéis ao evangelho que receberam, sem se desviar para práticas legais que não podem oferecer salvação. Paulo enfatiza que a salvação é pela fé em Cristo e que em Cristo todos são livres para viver uma vida de amor e serviço. Deixa eu dar mais esse exemplo aqui. Ele fala o seguinte: sem se desviar para práticas legais que não podem oferecer salvação. Lembra do exemplo que eu dei? Das tradições, aquelas práticas eram legais, não eram ilegais. E continuam sendo legais. Continuam nos dias de hoje sendo legais. Porém, não oferece salvação. A gente precisa, abrir a mão e deixar no seu cantinho lá aquelas tradições. Eu vou dizer mais. As pessoas que se apegam a Gálatas capítulo 1, versículo 8, e se afastam do Evangelho de Cristo. Eu estou falando de uma forma genérica, não estou falando de uma pessoa não. Essas pessoas elas estão fazendo exatamente ao contrário do que Paulo falou. As pessoas estão indo atrás de outro evangelho e não o evangelho que Paulo falou, que é o evangelho da fé em Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Vocês entenderam a lógica? Então, quando eu falo assim, eu, irmão Souza, falo assim, eu vou deixar a igreja porque em Gálatas 1:8 está dizendo que se um anjo do céu trouxer um outro evangelho, aí eu vou embora. Eu fui embora, eu não li mais nada ali, mais nada. Eu estou fazendo exatamente o que Paulo disse que não era para fazer. Eu estou indo atrás de um outro evangelho e não o evangelho que ele já ensinou aqui em Gálatas com Barnabé. Tá bom, meus queridos irmãos? E o último... esse foi o último? Deixa eu ver. Não, já tem mais um aqui. Só para não passar batido, né? A circuncisão, o que é a circuncisão? Talvez muitos estejam perguntando aí, irmão, o que é circuncisão? Significado religioso e cultural. No judaísmo, na tradição judaica, a circuncisão é uma aliança entre Deus e Abraão, conforme descrito no livro de Gênesis. É realizada no 8º dia após o nascimento do menino. Não é da menina, né? Do menino. Eu vou explicar. Bom, acho que quem já sabe o que é a circuncisão entende por que é de homem e não de mulher. A circuncisão é um sinal físico da pertença ao povo de Israel e de aceitação do pacto com Deus. Já lá no islamismo, a circuncisão também é uma prática comum. E, embora não esteja mencionada explicitamente no Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, é recomendada pelos hadiths, dizeres e ações do profeta Muhammad. É vista como uma forma de purificação e uma prática sunna, tradição do profeta. Já no cristianismo, no Novo Testamento, especificamente nas cartas de Paulo, há discussões sobre a necessidade da circuncisão para os cristãos gentios. Paulo argumenta que a fé em Jesus Cristo é o que justifica não a observância da lei mosaica, incluindo a circuncisão, como está escrito em Gálatas 5 e também 1 Coríntios 7. Bom, meus irmãos e irmãs, dito isso, no vídeo de hoje eu espero que tenha sido claro, como eu já disse, transparente. Deixa eu fazer aqui esses últimos momentos aqui, segundinhos, para falar um pouco para vocês sobre conhecer a Jesus Cristo. Thaís, ela fala aqui que se nós queremos conhecer, nós devemos conhecer a Jesus Cristo, estudando a Bíblia, e que ela disse que não é na Igreja de Cristo que ela conheceu a Jesus Cristo. Eu vou falar para você, Thaís, diretamente para você e para quem estiver assistindo. Eu conheci o Evangelho aos 16 anos de idade. Eu já tinha frequentado uma igreja, depois outra igreja. Eu estava procurando Jesus Cristo, de fato. Eu queria servi-lo, eu queria segui-lo, eu queria conhecê-lo.
E aí eu não conheci naquelas igrejas que eu frequentei antes. E tudo bem se alguém encontrou lá, porque o mais importante é encontrar a Cristo. Eu não encontrei naquelas igrejas. Quando eu cheguei na igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, eu encontrei o Salvador lá. Desde então, eu tenho aprendido com Ele. Eu tenho aprendido dele. Eu tenho recebido diversos testemunhos, experiências espirituais. Não sou perfeito, já caí muitas vezes, já levantei novamente, já me machuquei espiritualmente falando. A queda foi grande, mas aí levantei novamente. E o Evangelho é isso. A fé em Cristo é isso. É a gente reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, levantarmos e irmos em frente, prosseguirmos com firmeza em Cristo, uma esperança resplandecente, amor a Deus e a todos os homens, como diz onde? No livro de Mórmon. Então, irmãs, irmãos, vou ficando por aqui com o meu sentimento e minha reflexão. Eu conheço a Jesus Cristo, claro, não sou perfeito, mas o Cristo que eu conheço é o Cristo que Paulo ensinou. É o Cristo de que não há necessidade de circuncisão. Não há necessidade de guardar a lei de Moisés esperando ser salvo. Este é o Evangelho eterno. Aquele Evangelho que foi dito lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, que o anjo no céu iria proclamar nos últimos dias a restauração do Evangelho. Tá bom? Meus queridos irmãos e irmãs, a gente se vê no próximo vídeo. E no próximo vídeo eu vou trazer aqui o comentário do Sérgio. Não lembro bem o nome dele, mas é Sérgio Nascimento. E Sérgio ele faz um comentário que é bem importante, mas assim, honestamente falando, eu acho que se ele tivesse pesquisado 1 minuto, ele não teria feito esse comentário. Esse comentário, às vezes, é como aquela pessoa que quer brincar, né? Não, estou só de brincadeira aqui, vou fazer esse comentário aqui, mas sem nenhuma responsabilidade, né? Sem nenhuma uma intenção assim de compartilhar algo. É só para brincar. Foi o que eu entendi do comentário do Sérgio Nascimento. Nós veremos no próximo vídeo. Olha, se você deseja fortalecer o canal, apoiar, se inscreve no canal, deixa o seu like que é importante. E se tem mais comentários criticando ou comentando qualquer coisa, deixa o seu comentário aqui que é importante. Viu? O comentário de hoje foi importante para trazer esse conteúdo, explicar Gálatas todinho, do início ao final, para a Thaís e também para todos que estão assistindo ao vídeo. Tchau, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Se tiver câmera nova, beleza, se não tiver, vai com essa câmera mesmo. O importante é o que você está ouvindo e não o que você está vendo. Tchau, tamo junto sempre. Até o próximo.